Boa noite a todos. Estamos iniciando uma vez mais o programa Momentos Espirituais, uma produção da equipe do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje é 7 de março de 2014 e hoje vamos dar continuidade ao estudo das leis morais lá que compõem o livro terceiro de O Livro dos Espíritos. Ainda estamos estudando a lei da igualdade e, como amanhã é o Dia Internacional da Mulher, nós vamos fazer uma abordagem ainda relativa à lei de igualdade que abordamos no programa da semana passada. Então, nós vamos falar alguma coisinha, alguns comentários sobre o que está contido lá na lei de igualdade, que é relativo aos direitos do homem e da mulher. E nessa primeira pergunta deste item que o Kardec separou, então o Kardec quer saber dos benfeitores. O homem e a mulher são iguais diante de Deus e têm os mesmos direitos? Intuitivamente, nós sabemos que sim, que eles são iguais perante Deus e que sim, têm os mesmos direitos e mesmos deveres, sem distinção, já que um é o amparo e a sustentação do outro. Nós devemos lembrar que quando Kardec escreveu essa obra, na metade do século XIX, a sociedade ocidental em que Kardec vivia, lá na França, era uma sociedade em que havia uma liberdade maior, havia um respeito aos direitos, um respeito maior aos direitos do homem e da mulher. Tanto é que a bandeira que foi erguida pela Revolução Francesa era um triângulo cujos vértices diziam igualdade, liberdade e fraternidade. Inclusive até temos a oportunidade de ver esse mesmo triângulo lá na bandeira do estado de Minas Gerais. Então, nós, reportando a esse tempo que Kardec vivia, logicamente que havia uma liberdade maior, havia um respeito maior aos direitos de igualdade entre o homem e a mulher. Mas nós também devemos nos lembrar que a sociedade da época era uma sociedade muito mais machista do que é hoje, em nossos dias, pois à mulher cabiam todos os deveres da casa, não só a educação dos filhos, como todo o serviço doméstico, né? E, logicamente, que a mulher era considerada num patamar inferior ao que podemos considerar hoje. O ano passado tivemos a oportunidade de assistir aquele filme que retratou a biografia do Lincoln, cujo ator Daniel Day-Lewis acabou, merecidamente por sinal, recebendo o Oscar de melhor ator do ano passado. Não deste ano, porque esse ano já é outra história. E o Daniel Day-Lewis desenvolveu esse papel de forma brilhante e, num determinado momento, a missão principal que coube a Lincoln lá quando ele era presidente da América, a missão principal que lhe cabia era unir os políticos locais para que se tornasse possível a libertação dos escravos. E nós nos lembramos que num determinado momento
que foi colocada essa posição para que houvesse a libertação dos escravos, um dos deputados levantou a possibilidade de dar direito de votos à mulher. Direito de votos à mulher. E quando esse deputado fez essa colocação, ele foi vaiado e teve uma reação negativa imediata, né? Ou seja, os deputados americanos, eles admitiam a possibilidade da libertação dos escravos, mas não admitiam a possibilidade das mulheres terem o direito de votar. E, particularmente em nosso país, apenas a partir da Constituição de 1934 foi outro dia, né? Apenas a partir da Constituição de 1934 é que as mulheres passaram a exercer o direito de votar. Bem, o Criador dotou a ambos, homem e mulher, com a inteligência do bem e com a inteligência do mal, e com a faculdade de ambos evoluírem igualmente. A individualidade moral da mulher em certos países decorre da predominância injusta e cruel que o homem sobre ela assumiu indevidamente. Então, infelizmente, até os nossos dias, nós encontramos essa forma cruel com que a mulher é ainda tratada no ambiente doméstico. Basta nos lembrarmos da Lei Maria da Penha, que possibilitou à mulher o direito de que ela não seja espancada ou não acabe levando as surras que infelizmente muitas acabam levando dos seus parceiros, dos seus maridos, que ainda podemos considerar como pessoas imaturas do ponto de vista psicológico, que lhes possibilitou que elas tivessem um amparo legal maior. E esse amparo legal concedeu-lhes a proteção necessária para que elas se sentissem mais à vontade de exercer os seus direitos e principalmente de não manter o relacionamento com uma pessoa embrutecida do ponto de vista moral, né, que queremos dizer. Mas eu gostaria de dar uma boa noite ao nosso Cláudio, ao nosso Guilherme, e hoje em especial é um motivo de muita alegria para nós. Também estamos recebendo o nosso amigo José Irmão. Boa noite a todos. É muito interessante isso que o Marcelo falou sobre os direitos da mulher, e infelizmente nós temos ainda no nosso planeta alguns lugares que ainda não proporcionam ainda o direito à mulher. Inclusive recentemente uma garota esteve na ONU fazendo uma colocação de que no país dela as jovens que estavam indo para as escolas para tentar ter um estudo mais aprofundado estavam sendo apedrejadas e não tendo direito de estudo, o que comoveu o mundo, comoveu a sociedade. Então, isso ainda demonstra a pequenez ainda do homem, com relação aos direitos e à igualdade. As leis morais que Kardec deixou na codificação para que nós pudéssemos hoje estarmos estudando, se todos tivessem a oportunidade realmente de conhecer essas leis morais, seria um passo muito importante, principalmente as autoridades
aqueles que detêm o poder de conhecerem realmente as leis morais. Porque as leis humanas, elas ainda têm lá as suas necessidades, mas elas precisam de homens que, quando investido em cargos, ou por uma eleição, ou por alguma maneira de exercer o cargo de uma autoridade, de elas adquirirem o conhecimento para melhorar essa situação de igualdade que deveria e deve existir entre o homem e a mulher. Eu vou passar também para o José Irmão e ver se ele gostaria de complementar e falar também alguma coisa a respeito. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Para mim é uma alegria grande estar aqui com esses amigos de trabalho, fazendo parte de mais dessa atividade tão gostosa, de estarmos aqui juntos falando sobre esses assuntos tão edificantes. Como o nosso amigo Marcelo e o Sr. Cláudio disse muito bem sobre a posição da mulher ontem e hoje, falando um pouco mais sobre a visão espírita, é importante nós, os espíritas, que somos reencarnacionistas, e aqueles que estão ouvindo, mas que ainda não são espíritas, refletir sobre um ponto, que o espírito não tem sexo. Kardec nos diz que o espírito é necessário que ele reencarne durante quantas vezes forem necessárias, até que ele faça a sua depuração. Portanto, a posição hoje de homem ou mulher, nós devemos nos lembrar, sempre que possível, de maneira consciente, que é uma posição transitória. É necessário que o espírito vivencie em outras posições diferentes das suas, uma vez vindo como homem, vai ser necessário quase sempre que futuramente ele reencarne também como mulher. Isso faz com que a gente reflita sobre a posição do outro, não só na troca de sexo, reencarnando com um sexo diferente, mas em posição social diferente, em posição de raça diferente e etc. Emmanuel tem a oportunidade de nos dizer: se você não consegue compreender a posição do seu irmão, é necessário que em outra oportunidade você venha em posição semelhante, para que através dessa experiência você ganhe a sabedoria na carne, ou seja, na pele. Então, os espíritos que hoje são mulheres e que estão tendo essa experiência magnífica, também terão oportunidade de vir como homem e assim por diante. Daí a lei de Deus, a lei da igualdade, que nos proporciona sempre essas oportunidades de experiências para a nossa própria evolução. Beleza, José Irmão. Gostaríamos de ouvir o Guilherme. Tem alguma colocação, Guilherme, que você gostaria de fazer nessa abordagem inicial? Fica à vontade. Bom, depois de ouvir vocês falando, eu não tenho muito o que acrescentar, a não ser dizer para as mulheres que estão escutando um feliz Dia Internacional das Mulheres pela data de amanhã, que seja um dia muito gostoso, que passem com as famílias e que seja um dia bastante iluminado. Boa noite a todos que estão ouvindo. Beleza. Ainda seguindo um pouquinho adiante sobre essas colocações, o Kardec, num determinado momento, na questão 820, ele quer saber dos benfeitores. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Aí os benfeitores respondem: Deus deu a uns a força para proteger o fraco, e não para que lhes imponham seu domínio. Então é diferente, né?
Ou seja, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem, já que Deus a uns doou a força para proteger os fracos, e não para colocá-los a seu serviço. Reportando ainda agora aquilo que o José Irmão bem lembrou, que, se não me engano, é na pergunta número 100, né, José? Que o Kardec pergunta para os benfeitores se os espíritos têm sexo. E os benfeitores respondem que eles possuem sexo, mas não como o entendeis. Ou seja, para eles, os espíritos, lá no mundo espiritual, no mundo invisível, para os espíritos, o importante, quando vai se estabelecer a reencarnação, quando vai se programar a reencarnação, não é importante se ele vai reencarnar como homem ou como mulher. Mas o que é importante para ele é a natureza das provas a que ele será submetido. E essa natureza das provas é que ele se esforça para superá-las, e superando-as vai conquistar um patamar superior na sua escala evolutiva, um patamar superior de que ele aprendeu a lição, um patamar de que ele sentiu na pele, aquele mal que ele impôs a uma pessoa numa determinada situação, num determinado momento, numa existência anterior. Então, ao longo das vidas sucessivas que todos temos, queiramos ou não, a reencarnação é uma misericórdia divina, é uma bênção divina, é uma pedagogia que o Criador nos possibilita para, através delas, ou seja, através das vidas sucessivas, nós desenvolvermos as experiências, ora no ambiente da testosterona, ora no ambiente do estrogênio, ou seja, ora no ambiente masculino, ora no ambiente feminino. Isso também, e nós agradecemos ao nosso querido Divaldo Pereira Franco, isso também explica as razões que encontramos a presença do homossexualismo, uma das razões que permite a explicação do homossexualismo, ou seja, durante várias vidas sucessivas, um espírito reencarna como homem. Aí, num determinado momento, ele precisa reencarnar como mulher para desenvolver as experiências no ambiente feminino, no ambiente do estrogênio. E nessa transição, ou seja, quando ele teve várias vidas sucessivas como sexo masculino, e ele passa a desenvolver algumas vidas sucessivas como sexo feminino, nessa transição, alguns espíritos não se reconhecem como esse novo sexo. No exemplo que eu estou dando, ele desenvolveu várias vidas como homem e passa a viver agora a vida como mulher. E ele não se reconhece num corpo de mulher. E aí, então, ele vai apresentar essa experiência do homossexualismo, ou da homossexualidade, né? Melhor dizendo, como o Dr. Andrei Moreira nos ensinou. Então, meus caros amigos, lembrando ainda essa data importante para nós, amanhã, o Dia Internacional da Mulher, em que nós devemos enaltecer o papel da mulher e, com muito carinho, com
com muita gratidão, porque todos, se hoje nós temos essa bênção da reencarnação, é porque um dia nós tivemos a presença da mãe que nos acolheu e da mãe que nos recebeu em seu seio e que guardamos as mais doces recordações. Vamos fazer uma pausa musical e em seguida retornaremos para dar continuidade. E vamos ouvir então a música Belo por Vir, de Silvio Sodré. Um novo tempo, hora de esquecer tudo que passou. Seu pensamento deve buscar novas luzes, um voo no coração pra tornar-se melhor. O exercício do amor maior, ao praticar caridade e perdão, se fortalece e ajuda o irmão. Pode faltar-lhe coragem e fé, confie em Cristo, busque oração para erguer-se de pé, cante canções dedicadas ao bem, faça brilhar sua luz para além. Console o próximo sem pensar em ti. Eis a receita para um belo porvir. Amigos e viva em paz. Faça o bem sem saber a quem faz. Trabalhe com amor procurando servir. Eis a receita para um belo porvir. Então, dando prosseguimento ao nosso encontro de hoje, estamos estudando a Lei de Igualdade, contida lá no livro 3º O Livro dos Espíritos, e estamos abordando o tema de igualdade de direitos entre o homem e a mulher. E estávamos comentando aqui entre nós que nenhuma personagem que pisou este planeta respeitou e amou e valorizou mais a mulher do que
o Mestre Jesus. Todos nos lembramos daquela passagem maravilhosa em que uma mulher adúltera foi lançada para o Mestre, que se encontrava sentado escrevendo no chão. Aliás, é a única referência que se tem de Jesus escrevendo algo, e ele escrevia na areia. E essa mulher adúltera é lançada, e os fariseus, para tentar o Mestre, diz para o Mestre: o Senhor tem pregado o perdão, a solidariedade para com todos. Só que esta mulher foi surpreendida em adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la até a morte. E tu, o que dizes? Jesus, diante desse desafio, continuou escrevendo na areia e disse, dentro de poucos instantes, ele fez um desafio. O desafio era para que atirasse a primeira pedra aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou. E na tradição do povo judaico, após aquele momento sublime de alguns instantes que imagino devem ter sido instantes de um magnetismo sublime, após decorridos esses instantes, os mais velhos que estavam presentes, com suas pedras enormes, prontos para desferi-la naquela mulher, começaram a abandonar as suas pedras e a abandonar o local. Um a um foram saindo os fariseus que foram colocar Jesus em prova. Por quê? Porque eles subestimavam aquele homem simples de Nazaré. Eles não sabiam que eles estavam diante do governador espiritual do nosso planeta. Eles não sabiam que estavam com aquele homem que manda nessa bagaça, entre aspas. Marcelo, só um detalhe interessante sobre essa passagem. O seu Agnello, que é trabalhador da casa, outro dia ele fez uma prevenção e lembrou de um dado importante sobre isso. Ele falou que no momento que Jesus se abaixa e começa a desenhar no chão, a escrever algumas coisas no chão, é o momento que os que estão com a pedra olham, né? E ele tem a oportunidade de escrever o pecado de cada um. Então, quando o cara olhava, ele colocava adúltero, né? Que era, então, a consciência acusava mais alta. Aí vinha o outro, ele colocava, né? Furtador, ladrão, alguma coisa desse tipo. E aí eles foram deixando, porque eles foram, obviamente, a consciência foi acusando e eles foram deixando. Achei importante lembrar dessa esses comentários, eu sabia dessa história porque, na verdade, não se encontram nos textos originais, né? Isso é uma tradição que tem de alguns comentários, inclusive dos estudiosos do ocultismo, né? Mas não é uma passagem que se encontra nos textos originais, embora nós saibamos, nós temos conhecimento que existe esse relato, né? Mas, de qualquer maneira, naquele momento sublime, Jesus então foi saindo um a um daquelas personagens que foram lá para apedrejar, e é apedrejar até a morte mesmo, viu? Não é jogar pedrinha pequenininha, né, só para provocar pequenos ferimentos. O apedrejamento só era interrompido quando a pessoa lapidada morria, quando o corpo parava de funcionar.
Diga-se Estevão. Exatamente. Foi o que aconteceu com Estevão, né? Cujo principal articulador da morte de Estevão foi o próprio Saulo de Tarso, né? E dali a instantes, aquele ambiente que estava anteriormente lotado ficaram apenas o mestre e a mulher adúltera. Aí o que Jesus faz? Jesus pergunta para a mulher: ninguém te condenou, mulher? Lógico que ele havia percebido, né? Aí a mulher responde: não, Senhor. Então, eu também não te condeno. Vai tu e não peques mais. De todas aquelas pessoas, qual que era a única que tinha autoridade moral para condená-la? A única que tinha autoridade moral era o mestre. E ele não a condenou. Então, meus queridos amigos, nós gostaríamos de reportar a essa passagem, como tantas outras, né? Como Jesus era muito amigo de Maria e de Marta, irmãs de Lázaro, né? Aquele Lázaro que ele mesmo, Jesus, ressuscitou, né? A passagem daquela mulher samaritana no poço de Jacó, lá na Samaria, que é uma passagem belíssima. O encontro de Jesus com Maria de Magdala, né? Que é outra passagem belíssima, em que ele retira 7 espíritos inferiores que a obsediavam, né? E depois a Maria de Magdala, de tanto cuidar dos leprosos, acaba se tornando e acaba morrendo como leprosa, de acordo com as tradições orais do cristianismo primitivo. Então são passagens belíssimas que demonstram todo o amor, toda a consideração, todo o respeito que o mestre exercia com as mulheres. Então, é mais um exemplo que fica, mais um convite que fica para nós também exercermos esse respeito e demonstrar essa dignidade que todas as mulheres, sem dúvida, merecem. Vamos fazer mais uma pausa antes de começar a lei de igualdade, de liberdade, ou podemos seguir adiante? Então vamos seguir adiante agora, iniciando o capítulo da lei de liberdade. É um capítulo muito enriquecedor, que também nos faz ou nos traz à mente várias possibilidades de reflexão. E logo na primeira pergunta, Kardec quer saber dos benfeitores. Existem posições no mundo em que o homem pode se vangloriar de desfrutar de liberdade absoluta? É possível vivermos ou desfrutarmos de uma liberdade absoluta? Aí os benfeitores respondem: não, porque todos necessitam uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. Então, a liberdade absoluta não existe. Em que condição o homem poderia desfrutar da liberdade absoluta? Poderia desfrutar apenas na condição de um eremita no deserto. Desde que haja 2 homens juntos, há direitos a respeitar, e nenhum deles tem mais liberdade absoluta. A obrigação de respeitar os direitos dos outros tira do homem o direito de ser senhor de si? De jeito nenhum, porque esse é um direito que a natureza lhe concede. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com a tirania que, muitas vezes, eles mesmos praticam no lar e com os seus subordinados, né? Ou seja, tem muitos
principalmente naquela época lá de Kardec, lógico que nos dias de hoje é a mesma coisa, né? Na época de Kardec, muitos homens liberais, muitos homens de ciência, eles faziam belos discursos, faziam vários movimentos em favor da liberdade. Só que dentro do ambiente doméstico, eles se comportavam como verdadeiros tiranos, né? Como verdadeiros ditadores, provocando um clima de convivência desagradável, tanto com relação à esposa quanto com relação aos filhos, né? Então a pergunta de Kardec é essa: como conciliar as opiniões liberais de certos homens com a tirania que eles mesmos praticam no lar e com os seus subordinados? Aí os benfeitores respondem: eles têm da lei natural só a compreensão, porém contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando esses princípios não são uma comédia calculadamente representada, o homem tem a perfeita noção de como deveria agir, mas não a faz. Ou seja, do ponto de vista intelectual, eles têm a compreensão da importância da liberdade, mas na hora de praticar, eles ainda não exercem essa prática. E é mais ou menos o que muitos de nós ainda fazemos, ainda praticamos, já que nós somos eternos aprendizes, já que nós somos ainda portadores de inúmeras imperfeições. E como nós somos portadores de inúmeras imperfeições, nós sabemos dessas imperfeições, mas nós nos acomodamos, nós até aceitamos nos punir, mas não nos modificamos, né? O José Irmão, que gosta dessas referências, né, José? Se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade nesse sentido, que são os usos das máscaras, né, que fazemos, ou seja, nós jogamos de uma maneira para a torcida, né? Mas dentro de casa ou no nosso mundo íntimo, nós, infelizmente, apesar de termos conhecimento daquilo que é certo, daquilo que é o correto, nós praticamos o contrário, né? Sem dúvida. É a grande dificuldade que nós ainda temos, de fato, de interiorizar Jesus, né? De vivenciar a doutrina do Mestre. Sabemos que estamos a caminho disso, porque estamos ainda na evolução, obviamente. O espírito ainda está na caminhada evolutiva, estamos aprendendo com a vida, mas nós ainda fazemos mau uso, digamos assim, destas liberdades. E quase sempre nós acabamos por ferir aqueles que são mais próximos de nós, aqueles que infelizmente nós não temos aquele cuidado, não é? Porque nós sabemos que são parentes próximos e que pelo amor irão nos perdoar quase sempre com mais facilidade. Então, no meio ali do ambiente doméstico, às vezes nós podemos realmente mostrar quem nós somos. E a grande missão de fato do Espiritismo e de Cristo, como ele mesmo disse, é a transformação do homem, a transformação moral, a transformação no coração do homem. Quero lembrar que a liberdade é um direito do espírito, como o próprio Kardec diz e como nós realmente entendemos. Na Bíblia, um dos primeiros pontos assim que mostra de fato a liberdade para o homem e o seu livre-arbítrio está lá na Gênesis. Eu creio que ali é uma das passagens mais simbólicas que existe sobre a liberdade, porque Deus cria o homem, não é? Com todas as suas potencialidades e diz a ele: Adão,
você pode comer de todo o fruto das árvores que estão no jardim, menos da árvore da vida, que é uma árvore que está bem no meio do jardim. E aí, a serpente, que era muito esperta e tudo mais, acaba, digamos, fazendo a cabeça de Eva, né? Dando ali um mau conselho. A Eva fala com Adão e eles acabam por comer. E obviamente que o Criador, vendo aquilo, porque eles percebem que eles estão nus, segundo diz o texto, então fica revelado ali, no caso, o erro e o pecado. A partir daquele momento vem as consequências, ou seja, ali Deus nos dá, de fato, nessa passagem, a liberdade de escolha. É a liberdade de escolha. Deus não nos faz e diz assim, bom, existe só esse tipo de árvores, só esse tipo de fruto. Mas Ele nos diz, se comer do fruto errado, haverá consequências. Kardec tem a oportunidade de nos explicar lá na Gênesis, que obviamente que a passagem do texto da Gênese e, portanto, do texto de Adão e Eva é uma passagem simbólica, mas ele nos mostra que a serpente, no caso, são os maus conselhos, não é? É o caminho por qual nós não devemos seguir, e que Deus está sempre do nosso lado mostrando o caminho correto. Mas quando nós acabamos que preferimos não encarar o bem comum, porque Deus, sendo amor, Ele é o bem comum, e acabamos por fazer escolhas erradas, as consequências estão aí. Mas hoje o Espiritismo nos diz, não como um castigo, mas como de fato uma reeducação. São as consequências naturais de nossas atitudes e que acabam por nos corrigir e nos purificar com o passar do tempo. É interessante falar sobre a liberdade, porque se nós olharmos no decorrer da história da humanidade, meus queridos, a gente vai constatar que nunca nós tivemos tanta liberdade como nos dias de hoje. Nunca houve tanta liberdade de culto, nunca houve tanta liberdade de escolhas, até de aptidão sexual, se isso de fato for apenas uma aptidão. Nunca houve uma liberdade para você pensar, falar, agir, se vestir como há hoje. E há aí um conceito interessante, até filosófico, porque quase sempre, principalmente no mundo ocidental, né, José Irmão? Sempre fazendo essa ressalva, acho necessário fazer essa ressalva por causa dos nossos irmãos lá que compõem o mundo islâmico, né, em que há, infelizmente, uma restrição maior, né, de suas atividades, né? Sem dúvida. Mas aqui no mundo ocidental é verdade, né? Lembrando que o mundo ele está em evolução e que cada ponto ainda está no ponto que é cabível a ele. Muito bem lembrado, obrigado. Mas nós imaginamos que a liberdade é a liberdade total de nossas ações, né? Então porque no passar do tempo nós sabemos, muitas vezes a gente não podia fazer determinada coisa, havia ainda de certa forma a imposição dos costumes, não é? Então chegava-se ao ponto de pode fazer isso, pode não fazer aquilo, e assim por diante. E hoje há realmente uma liberdade, e nós imaginamos que a liberdade é o ir e vir, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho a atitude de fazer o que eu quiser, tal. Só que os espíritos e os pensadores contemporâneos nos dizem que não é bem assim, que a verdadeira liberdade não é só de costumes, de atitudes, mas é muito mais dos nossos impulsos. Nós quase sempre temos a liberdade hoje para fazer o que a gente quer, e quase sempre nós acabamos escravos dos nossos próprios impulsos, acabamos escravos dos nossos próprios vícios. Então o Espiritismo, os espíritos amigos, os espíritos de luz, eles vêm nos chamar a atenção para esse ponto. A verdadeira liberdade
é aquela que mesmo a gente tendo um impulso de fazer alguma coisa, você opta por não fazer por um bem maior. Quer dizer, é de fato a espiritualização consciente do indivíduo, a liberdade que ele tem de pensamento emocional e consciencial sobre ele mesmo, sobre as suas próprias atitudes. É para onde nós estamos caminhando. E de um autocontrole racional, né, disso, nessa visão que você está colocando aí para nós, né? Beleza, muito bom, José Irmão. Após o intervalo, nós vamos ver o que os benfeitores respondem sobre como serão considerados na vida espiritual aqueles que procederam dessa maneira neste mundo. Ou seja, para fora eles agem com a propaganda, né, fazendo propaganda da importância da liberdade, só que no interior doméstico, né, no seu ambiente doméstico, eles agem como tiranos, né? Então os benfeitores vão nos responder o que acontece lá na vida espiritual com as pessoas que pregam uma coisa e agem de outra maneira. Em instantes. E vamos fazer a pausa com a música Meio Coração, de Clésio Tapet. Amor por inteiro, meio coração.
coração, amor pelas ditas, causas perdidas. Seu coração pequeno não atrofia o seu amor. Seu coração é imenso, cabe tudo, cabe todo mundo em meu coração. Bem, então, dando continuidade ao estudo da lei de liberdade, nós deixamos aí como pergunta como serão considerados na vida espiritual aqueles que procederam dessa maneira aqui no nosso planeta, né? Ou seja, pregavam a liberdade na sociedade. A importância da liberdade, que todo mundo tem direito, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Só que no ambiente doméstico, eles não só não exerciam a liberdade, como tinham um comportamento despótico, um comportamento ditatorial. Aí os benfeitores respondem desta maneira: quanto mais inteligência tenha um homem para compreender um princípio, menos é desculpável por não aplicá-lo a si mesmo. Eu vos digo em verdade que o homem simples, mas sincero, está mais avançado no caminho de Deus do que aquele que quer parecer o que não é. Então, meus caros amigos, nós com frequência nós, na nossa convivência, encontramos pessoas que muitas vezes até se apresentam até de maneira rude, de maneira, vamos até dizer, levemente embrutecida, né? Se é que podemos fazer uma classificação dessa maneira. Mas são pessoas assim que elas têm essa presença rude, mas elas são sinceras. São pessoas que falam quando elas acham que devem nos elogiar, elas elogiam. Mas quando elas veem uma imperfeição de nossa parte e elas nos criticam, e lógico que quando exercem essa crítica, nesse momento é que às vezes são rudes, né? Mas essas pessoas, que podemos dizer que são pessoas autênticas, essas pessoas que agem com sinceridade, agem de peito aberto, com o coração, essas pessoas, aos olhos de Deus, são mais valorizadas do que aquelas que vestem as máscaras, que infelizmente ainda compõem a maioria da humanidade. Ou seja, tem o conhecimento de que é preciso exercer esta ou aquela virtude, mas não só não exercem, como também fazem propaganda da importância, fazem a pregação da importância, mas não a exercem. Por exemplo, temos lá o exemplo da paciência. Paciência do ponto de vista psicológico, significa termos autocontrole diante das adversidades. A paciência é para ser exercida nas adversidades. A ciência da paz, né? A ciência da paz. O Cláudio está lembrando aqui do ponto de vista
etimológico, né, da natureza da palavra, né, da origem da palavra, é isso mesmo, né, é paz e ciência, né, que é uma palavra de origem latina. Então é a ciência da paz. E do ponto de vista da psicologia, é isto que dizíamos há pouco, né, ou seja, é o autocontrole diante das adversidades. Ou seja, nós sabemos que diante das adversidades não adianta espernearmos, não adianta gritarmos, não adianta nos jogarmos ao chão, não adianta descabelarmos, que nada disso vai resolver. Diante das adversidades, nós devemos respirar fundo, analisar racionalmente aquele problema, aquele desafio que a vida nos propõe e, através dessa análise, buscarmos racionalmente as soluções mais cabíveis para este desafio. Porque, como diz um amigo nosso, problema não é ter problema. Problema é não ter solução, né? Porque problemas todos nós vamos ter. É achar que não tem solução, né? Que na verdade é aquele que acha que não tem solução. Mas tudo tem solução. E dentro de uma administração com equilíbrio e de maneira consciente daquilo que está se passando e tentando as alternativas corretas de maneira coerente, com racionalidade, ele consegue superar isso. Mas para isso o homem tem que ter um crescimento e um desenvolvimento para poder adquirir esse poder de decisão racional. Exatamente, Cláudio. E o que nós estávamos exemplificando em relação à paciência, como em relação a outras virtudes, né? Ou seja, nós sabemos que da importância de desenvolvermos essas virtudes dentro de nós e principalmente exercendo através da prática delas, da colocação em prática dessas virtudes. E porque o nosso comportamento, ele fala muito mais do que as palavras, né? Então, muitas vezes nós fazemos discursos belíssimos sobre este desenvolvimento desta virtude ou daquela virtude, só que quando estamos diante de uma situação em que temos que demonstrar esse conhecimento que nós já possuímos, nós não praticamos. Não praticamos, ou hesitamos, ou colocamos as famosas máscaras, ou então até preferimos sermos punidos e nos recusamos a nos modificar, como dissemos há pouco, né? É verdade. Nós recebemos uma vez uma mensagem numa reunião mediúnica em que o espírito que nos passou, ele disse o seguinte, de que o termômetro para nós medirmos a nossa evolução está na intensidade que nós damos quando enfrentamos uma contrariedade ou uma ofensa. Então isso é importante, porque é aquela reação, a primeira reação que a gente tem quando algo nos desagrada. Então tem aquele que tem uma reação já intempestiva, de maneira abrupta, né? E aí demonstra que realmente tem que ainda melhorar muito. E o equilíbrio e a paciência a gente vai adquirindo, resolvendo essas questões com consciência tranquila, né? De maneira cortês, com mansietude e não com violência. Sem dúvida.
José Irmão gostaria de fazer algum comentário, José Irmão, sobre a paciência? Guilherme, fica à vontade. Queremos ouvi-lo, Guilherme. Está muito quieto hoje. Sim, em relação a isso, como o Marcelo e o Sr. Cláudio acabou de falar, né? A paciência e todas essas virtudes nós temos que lembrar, meus amigos, que antes é uma luz em nossas vidas, não é? Sobre a questão, às vezes, das posições por ora hipócritas dos irmãos que às vezes fingem ser o que não é, isso se dá quase sempre no campo emocional. Para nós ainda é muito fácil pensar no campo das ideias ou adquirir esses conceitos no campo das ideias, mas quando chega naquele ponto emocional, para a gente acaba sendo um pouco mais difícil. E para aqueles que estão mais próximos de nós, como nós já falamos, ou em situações extremas, como disse o seu Cláudio, as máscaras caem e nós acabamos mostrando quem realmente nós somos. Mas isso tudo tem solução a partir do momento que nós passamos a ter essa consciência da transformação para hábitos melhores. O grande problema é que nós sabemos que esses hábitos eles não são transformados, vamos usar essa palavra, de maneira muito fácil. Daí o trabalho espírita, o trabalho que a doutrina nos invoca, não só dentro do centro espírita, que é o campo onde nós podemos nos doarmos um pouco mais, mas também na seara do nosso lar, na seara do nosso trabalho e assim por diante. Quando nós cultivamos essa ideia de transformação, mesmo que ela seja lenta ou por vezes mínima, ela é um verdadeiro combustível e motivação para que a gente possa ir se modificando aos poucos. Então, se eu tenho consciência que eu ainda tenho uma certa falta de maturidade em alguns pontos, quando situações de contrariedade, como disse muito bem o seu Cláudio, aparecem e eu acabo demonstrando desequilíbrio, é necessário que eu faça uma reflexão. A oração é indispensável no tratamento e na busca dessa transformação, dessa reforma, como nós espíritas sempre falamos, de nossa reforma íntima, para que a gente possa aos poucos ir trabalhando esses sentimentos e essas emoções. Então só assim a gente vai conseguindo, mesmo que um passinho de cada vez, e transformando, né, essas situações que, diga-se de passagem, nos trazem sofrimento. Porque ninguém que vive na ignorância, na explosão, na falta de paciência conhece verdadeiramente ou se aproxima que seja de toda a felicidade. Embora os espíritos nos digam que aqui na Terra nós não podemos gozar de felicidade absoluta, mas que nós possamos sim gozar de uma situação de paz interior e de harmonia na medida do possível. Então é necessário que a gente tenha essa consciência de trabalho interior. É uma verdadeira luta, mas que nós sabemos, e Jesus nos garante isso, e nós sentimos que sem dúvida vale muito a pena. Então vejam vocês que nós estamos falando de liberdade, dá a impressão que liberdade está mais para o exterior do que para o interior, né? E a verdadeira liberdade que o espírito consegue é quando ele faz as conquistas no seu interior. Aí sim ele vai conquistar essa liberdade que o José está nos convidando a refletir, né, José? O autodomínio. Exatamente, que o autodomínio contribui demais para que nós possamos exercê-la, né, Cláudio? E nesse capítulo, né, intitulado Lei da Liberdade, há um item que chama muito a atenção, que o Kardec colocou, e sempre devemos nos recordar da época que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, né? Ele escreveu na França, a França
não tinha escravos, né? Pelo menos eu não tenho conhecimento disso, né? A França possuía escravos em suas colônias espalhadas pelo planeta, né? Mas lá na França mesmo não havia escravos. E então ele faz algumas colocações, porque em muitos pontos do globo terrestre naquela época ainda imperava a escravidão, principalmente a escravidão exercida para os nossos irmãos afrodescendentes, né? E então Kardec quer saber dos benfeitores. Existem homens que são, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? Olha só que pergunta que o Kardec faz, né? Aí os benfeitores respondem: toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso. Como desaparecerão, pouco a pouco, todos os abusos. E é pouco a pouco mesmo que nós vamos não só desenvolver as virtudes, como o José Irmão estava comentando, como também, pouco a pouco, a sociedade ou as sociedades vão diminuir os abusos. Mas, para que isso ocorra, em verdade, enfrentaremos muito sofrimento. Muito sofrimento, porque a sociedade só vai valorizar o bem quando o mal atingir níveis insuportáveis. E às vezes, para chegar nesses níveis insuportáveis, a dor é de muita intensidade. Bem, na pergunta 832, é uma outra pergunta que nós selecionamos, nós achamos interessante porque o Kardec faz a seguinte indagação: existem homens que tratam seus escravos com humanidade, que não lhes deixam faltar nada e pensam que a liberdade até os exporia a piores provações. O que dizeis deles? Olha só o que os benfeitores respondem. Então, quer dizer, né, vamos tratar bem os meus escravos, né? E coitadinhos, né, se eles tiverem a liberdade, eles vão ficar expostos a mais riscos, né? Pois bem, aí os benfeitores respondem: digo que esses cuidam melhor de seus interesses. Tem também muito cuidado com seus bois e cavalos, para tirar mais proveito deles no mercado. Não são tão culpados quanto aqueles donos que os maltratam, mas dispõem deles como de uma mercadoria ao impedir o direito de serem livres. Então, meus queridos, infelizmente, ainda temos, de vez em quando, ainda nós somos surpreendidos com notícias que apontam não só no nosso país, como em outros pontos do globo, de pessoas que vivem praticamente como escravos, né? Que trabalham 18 horas de segunda a segunda, não tem descanso semanal, não tem salário, ou então o salário ele é subtraído a pretexto de pagar uma conta que foi gasta com aquilo que o proprietário gastou para trazer essa pessoa para o local de trabalho, né? Que é o que nós vemos, por exemplo, com os nossos irmãos bolivianos que trabalham em regime de escravidão praticamente em algumas fábricas de roupas, né? Aqui no centro de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, e eles praticamente trabalham de segunda a segunda
e não lhe sobram nada, né? Inclusive, recentemente, até uma criança de 5 anos acabou sendo assassinada, né? Que era um filho de um desses casais, né? E então é verdade que a escravidão em nosso país terminou em 1888, mas infelizmente ainda nós encontramos comportamentos escravagistas, não só na sociedade com interesses materiais, como também na sociedade, em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, em nossos ambientes profissionais. Gostaria de ouvi-lo, Guilherme. Bom, já que você reclamou que eu estava calado, eu acho que há que se separar dois casos. O que você estava mencionando, existem realmente situações onde a gente vê que o trabalhador ele é explorado, e inclusive quando há a troca de países, às vezes o patrão, vamos dizer assim, inclusive apreende os documentos da pessoa, ela não consegue nem retornar mais ao país de origem. Então aí a gente está falando sim de uma escravidão. No tráfico de mulheres. Tráfico de mulheres, né, a prostituição até infantil e tudo mais. Por outro lado, existem algumas outras situações onde o empregado é livre para ir embora. Ele não vai porque aquilo é o melhor que ele pode ter, apesar de ser uma coisa semi-escravagista, ele continua ali porque aquilo ali é o que ele pode conseguir. E a gente vê muito isso na Índia, a gente vê isso também na China, né, os Estados Unidos usam muito, né, exatamente, né? Então assim, ali na Ásia de uma maneira geral. Então eu acho que nesse sentido a lei que está sendo mais ferida talvez seja a lei da igualdade, né? E não a lei da liberdade, porque ele pode ir embora, se ele quiser ele pode ir embora. O problema é que a exploração é tal, a desigualdade é tal, que aquilo ali é o melhor que ele consegue naquele momento, naquela situação de vida que ele está passando. Então eu só queria fazer essa distinção das duas. Sem dúvida, Guilherme. E você me fez lembrar também que no nosso dia a dia nós também encontramos companheiros que trabalham com o salário contado e que continuam nesse trabalho. Eles poderiam também sair dessa situação, mas eles continuam por comodismo. Por comodismo. Não é só pelo fato de não terem outras oportunidades, mas eles poderiam, e nós vemos isso em nosso país a mancheias, né? Ou seja, é muito frequente nós observarmos trabalhadores acomodados com aquela situação porque se recusam a voltar aos bancos escolares, porque se recusam a praticar, a exercer uma especialização profissional, a aprender um curso profissional, se recusam a progredir, se recusam a se tornarem melhores profissionais, e dessa forma, através do esforço próprio deles, tornando-se melhores profissionais, novas e melhores oportunidades naturalmente aparecerão, né? Bem, nós gostaríamos de fazer uma pausa musical novamente e em seguida daremos continuidade ao nosso estudo. Vamos fazer uma pausa com Tim e Vanessa com a música Assim Seja.
Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Assim seja. Amém. Então, retornando aos comentários aqui sobre a lei de liberdade, nós gostaríamos de ouvir o José Irmão, que tem algumas reflexões para nos apontar, né, José? Exatamente. Nós estávamos até conversando aqui no intervalo, né, sobre essas questões profundas e lembrando que, de fato, nós temos uma natureza à acomodação, né? Nós temos uma tendência, na verdade, natureza não, desculpe. Nós temos uma tendência a uma certa acomodação. O espírito, de uma certa forma,
nós todos, nós temos realmente um certo medo de dar um passo à frente, de experienciar novas situações, de tentar novas condições. Isso é uma tendência de fato do espírito. Por isso que a vida quase sempre nos traz essas dificuldades, vez ou outra, para que a gente possa realmente se estimular, para que a gente possa realmente dar um passo à frente. E um estímulo maior, né, que nós temos quase sempre, em última instância, é a morte, a reencarnação, nos diz alguns espíritos e espíritas. Mas alguns espíritos, de fato, também nos inspiram uma certa misericórdia, e isso está dentro de uma posição da caridade, porque às vezes é o limite dele, né? naquele momento. E de fato ele vai precisar às vezes de outras reencarnações para poder quebrar essa sequência de comodismo da qual ele se pega. Porque a vida, e Jesus nos diz, Emmanuel, né, está sempre nos esperando de maneira paciente, né? E as nossas próprias atitudes acabam gerando uma reeducação que nos faz quase sempre despertar e retornar ao Pai como o filho pródigo, né? Aquele que retorna para casa sem nada mais nas mãos, mas que o Pai está sempre disposto a nos receber. Então é sempre importante lembrar a figura de Jesus de braços abertos, né? Nos aguardando. E eu quero dizer aqui uma coisa que nós temos de fato que lembrar, infelizmente, de algumas situações ainda difíceis, porque faz parte aqui também da nossa pauta de estudo, mas que, olhando de uma maneira geral, o mundo melhorou muito, graças a Deus, né? Sem dúvida. Graças a Deus. Quer dizer, o que era a época medieval, né? Essa época da escravidão e assim por diante, a falta de direito dos trabalhadores. Então hoje nós vivemos, por isso que eu acredito muito na doutrina espírita, e para mim, ela foi um verdadeiro divisor de águas, e me deu de fato uma certa libertação mental nesse sentido, porque você observando o mundo, o que o mundo era e o que o mundo é hoje, nós constatamos que o mundo e o homem está muito melhor, embora às vezes não pareça, né? Mas a gente, como eu disse, olhando um pouquinho para trás, o que era a era medieval, o que era essa parte escrava, hoje, por exemplo, situações como essa dos irmãos bolivianos ou outros, ou os próprios chineses, nos escandaliza. Antigamente isso era tido como uma maneira, como uma coisa natural, né? Quer dizer, chegou-se ao ponto da gente querer justificar a escravidão, como se os negros tivessem uma posição tal e assim, e hoje nós sabemos que não é bem assim. Hoje está mais na matéria do escândalo, né? E tende, de fato, como diz os espíritos, a acabar a escravidão de todas as maneiras. Com a evolução moral do homem, o mundo vai passar a ser mais justo e melhor, e essas coisas vão tender, de fato, a desaparecer da Terra, se Deus quiser. Sem dúvida, José. Beleza. As suas reflexões foram muito oportunas. Bem, dando prosseguimento aqui no estudo da Lei de Liberdade, há um comentário que o Kardec faz que é assim. Ele pergunta para os benfeitores: existe no homem alguma coisa livre de qualquer constrangimento e da qual desfruta de uma liberdade absoluta? Aí os benfeitores respondem: é pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites, porque o pensamento desconhece obstáculos. Pode-se deter seu voo, mas não se pode aniquilá-lo, não se pode destruí-lo. Em relação à liberdade de consciência, o Kardec quer saber dos benfeitores: a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Só lembrando nessa parte, deixando claro, sem dúvida nenhuma, e nós tínhamos até conversado aqui também no intervalo sobre a liberdade de pensamento e como os espíritos do bem colocam aqui de maneira extraordinária, que de fato nós temos uma grande liberdade do pensamento. Agora,
vamos lembrar, e Kardec nos diz também em outra oportunidade, que até mesmo no pensamento há consequências. Ou seja, a qualidade de nosso pensamento quase sempre vai moldar o nosso nível vibratório. Não podemos nos esquecer que o pensamento, ele é forma, ele é energia. Então, para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada, com mais harmonia, essa qualidade de vida, ela se inicia quase sempre no pensamento. Então a qualidade do pensamento, pensamentos mais otimistas, mas otimista com o pé no chão, né? Uma coisa bem pautada, uma coisa bem raciocinada, obviamente, sabendo das dificuldades, não se iludindo na medida do possível, mas mantendo um pensamento mais positivo e iluminado, com o hábito da oração, como já foi dito aqui, diariamente e assim por diante, nós de fato vamos ter uma vida muito mais saudável. Quanto que, quando nós acabamos nos desequilibrando, quase sempre isso, nos diz Emmanuel, inicia-se no pensamento, quer dizer, da emoção para o pensamento, do pensamento para a emoção, e acaba nos formando um nível vibratório quase sempre não muito positivo, atraindo companhias quase sempre não positivas, e acaba por piorar e muito a nossa situação, né? Sem dúvida. E é mais ou menos o que diz aqui a questão 837, quando o Kardec pergunta para os benfeitores: qual o resultado dos obstáculos postos à liberdade de consciência? Então, naqueles locais onde se impõem obstáculos para que haja essa liberdade de consciência, o que ocorre? Então, qual o resultado, né? Aí os benfeitores respondem: constranger os homens a agir de modo diferente do que pensam tornam esses homens hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Aí nas questões seguintes, eles fazem, o Kardec faz uma abordagem das diferentes crenças, né? E tem uma questão aqui, 842, que eu reputo ela como sensacional, né? É uma das minhas preferidas, né? E essa questão 842, eu acho que aquele monge tibetano, como é que ele se chama? Aquele monge tibetano famoso? Dalai Lama. Eu acho que o Dalai Lama leu o Livro dos Espíritos, viu, Cláudio? Porque uma ocasião perguntaram para o Dalai Lama qual era, na visão dele, a melhor religião, né? Aí o repórter que fez essa pergunta pensou que ele ia responder que eram as religiões ou as filosofias orientais, que são aquelas milenares, que tem mais tempo, aquela coisa toda. Aí o Dalai Lama respondeu da seguinte maneira: a melhor religião é aquela que te faz melhor. A melhor religião é aquela que mais te satisfaz e te faz melhor. Exatamente. Então, agora olha só a questão 842, né? Pode ler, José, irmão, o que o Kardec pergunta e o que responde, por gentileza. Todas as doutrinas, tendo a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais se pode reconhecer aquela que tem o direito de se colocar como tal? Pois bem, aí eles respondem, né? Será aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas, ou seja, pela prática da lei de amor e de caridade em sua maior pureza e sua aplicação mais abrangente. A esse sinal, reconheceis que uma doutrina é boa, já que toda doutrina que semear a desunião e estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e nociva. Ou seja, mais uma vez,
É uma aplicação dos ensinos de Jesus. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma árvore boa só pode dar bons frutos. Uma árvore má só pode dar maus frutos. Ou seja, vai na mesma linha de pensamento do Dalai Lama. A melhor religião ou a melhor filosofia é aquela que te torna melhor. É aquela que torna um maior número de homens de bem e menos hipócritas. Exatamente. Kardec, os espíritos aqui, através da pergunta de Kardec, nos faz refletir sobre as práticas religiosas, e aqui eu vou falar sem nenhum tipo de crítica a nenhuma delas, porque todas as religiões, de certa forma, digo, todas as doutrinas cristãs estão indo de fato nesse caminho, que, como já dissemos aqui, que é a interiorização do Cristo dentro de nós, ou seja, na medida do possível, e aqui a proposta de fato não é de santidade, mas de consciência, não é? De consciência elevada. Quer dizer, enquanto a gente não conseguir vivenciar, mesmo que seja um pouquinho, Jesus na rotina de nossas vidas, nos transformando passo a passo, quer dizer, ainda, então, se não for dessa forma, não valerá a pena. Porque o Espiritismo vem nos dizer, quer dizer, vem tirar os dogmas, vem tirar as tradições, as ilusões que o homem criou nesse sentido. Não adianta a gente crer ou fazer várias, fazer parte de várias tradições, de vários dogmas e assim por diante, mas na postura com o outro, no tratamento com o outro, de fato, que a gente não consiga realmente pôr em prática aquilo que Jesus está nos propondo, e que nós, por reflexão profunda, a gente chegue à conclusão de que aquilo de fato é bom para a gente e bom para o próximo. Perfeito, E Zé. reporta-se, inclusive, me ajuda aqui, se eu não estiver sendo 100% honesto, mas me lembro de ter escutado, se não me engano, até do Agnello, falando que se está reportando, inclusive, que o desencarne de pessoas aqui da Terra e o acolhimento no mundo espiritual, nas camadas um pouco mais superiores, não umbralinas, a maior parte é de não espíritas, inclusive. Mesmo fazendo a proporção de menos espíritas que somos hoje, mesmo fazendo essa proporção, tem muito pouco espírita indo para regiões mais elevadas, né? Então, realmente não adianta nada a gente ficar só no estudo, só na teoria e não botar nada disso em prática. Às vezes tem uma pessoa que se diz ateu, mas tem uma vida muito mais cristã do que a gente, e eventualmente vai para um lugar, numa região mais elevada do que os próprios espíritas conseguem alcançar. Você lembrou bem isso, porque uma vez nós ouvimos um comentário de que um palestrante falava, um palestrante espírita, ele sempre falava numa casa espírita, e num cantinho lá tinha uma pessoa lá humilde, sentadinha lá, ouvindo. E ele falava como espírita o que deveria fazer, os conceitos morais, como deveria agir, a prática, os exemplos de Jesus. E na verdade os dois desencarnaram, ele e aquele simplesinho que estava lá. E quando foi uma grande surpresa para que ele vê que aquele que ouvia a palestra dele estava bem superior a ele no plano espiritual. Então ele perguntou: nossa, você está aí? Ele falou assim: aquilo que você falava, eu saía lá e praticava. Quer dizer, então, realmente nós, às vezes fazemos preleções e tudo, mas necessitamos fazer uma reflexão se aquilo que nós estamos passando, nós estamos praticando. Isso é importante. Essa parte me chama muito a atenção, porque é importante, meus irmãos, que a gente possa refletir, não só do ponto de vista de fazer o bem,
como nós às vezes temos o costume de pensar em ter algo em troca e assim por diante. Quer dizer, essa reflexão de que o bem de fato nos traz uma vida melhor para todos, né? Quer dizer, dentro do nosso limite, que a gente possa de fato ir fazendo o bem dentro das nossas forças, dentro daquilo que nós de fato podemos fazer. Porque se a gente observa o mundo e vê que o mundo está cada vez mais, às vezes, né, ele melhorou, mas nesse momento às vezes ele está cada vez mais escuro, ou que algumas atitudes em nossa volta podem ser escuras, podem ser depreciativas, a única forma de se opor a isso é praticando o bem, não é? É aquilo que vai nos trazer mais luz, mais bem-estar de maneira coletiva. Não há outro caminho, de fato. É isso que vai nos dar a verdadeira proteção, né? Bem lembrado, viu, José? Bem, meus caros amigos, nós estamos caminhando para o final do nosso encontro, né? E antes da despedida, eu gostaria de ouvir o José Irmão a respeito. Primeiro, José, gostaria que você nos relatasse, não uma biografia, né? Mas nos relatasse como e o que te motivou, o que lhe motivou a tornar-se espírita, né? E também como foi a sua experiência hoje aqui conosco, que antecipadamente já lhe digo que para nós foi uma ótima experiência. Eu agradeço ao convite dos irmãos aqui presentes e fico muito feliz de estar participando dessa atividade tão iluminada, não é? Que nesse momento tenho certeza que os mentores espirituais estão junto conosco, nos ajudando. Quero pedir desculpa às vezes porque eu não tenho ainda uma facilidade para falar, então às vezes fica um pouquinho estranho, não sei se gaguejei muito, como que foi, mas peço desculpas por qualquer falta que eu tenha feito. Sem dúvida, falar sobre o Espiritismo para mim sempre é uma alegria, porque o Espiritismo para mim me mostrou de fato quem é Jesus, não é? Não, obviamente, com todo o seu desdobramento, com todo aquele seu amor, que estamos a caminho para descobrir isso, mas com aquela humanidade, com aquele amor que eu não encontrei em outras religiões. Desde da minha pouca idade, ainda muito jovem, os meus pais eram católicos não praticantes, não é? E eu acabei participando ali com os irmãos católicos, não é? Comecei na igreja católica mesmo, fiz a primeira comunhão, não cheguei a fazer a crisma, mas por uma questão de tradição, não é? Não me alegro falar isso, porque sei que temos irmãos católicos que seguem com muito compromisso, graças a Deus, dentro da doutrina, que trazem para eles essa alegria, que traz para eles essa libertação, e isso é muito bom, né? E que possuem uma moralidade elevada, dão belos exemplos, são dedicados, né? Sem dúvida. Então, como em todas as denominações religiosas, como todas as religiões nós temos exemplos belíssimos, né? Sem dúvida. Quer dizer, relembrando novamente a questão dos espíritos aqui, quer dizer, a religião é aquela que te liberta, aquela que realmente te faz uma pessoa melhor. Mas, para mim, não porque eu seja pior ou melhor, de fato eu sentia que ainda estava faltando alguma coisa, né? Não me completava totalmente. Então eu passei por várias doutrinas cristãs. A partir daquele momento comecei a procurar. Lembrou que tinha uma jovem no lugar onde eu trabalhava, que ela era adventista. Então um dia ela me fez um convite, eu fui, estudei com os irmãos adventistas, sob o ponto de vista doutrinário deles, fiquei algumas semanas, frequentei os cultos e tal, e também por uma questão que não me completou como eu queria, eu achava que estava faltando alguma coisa e tal, saí. Recebi a visita dos irmãos Testemunhas de Jeová e aceitei os Testemunhas de Jeová, estudei com os Testemunhas de Jeová, né? Eu acho que isso foi muito bom para mim, que acabou formando uma certa base, né? Mas
frequentei lá com os irmãos também, com os amigos, testemunhos de Jeová. É muito legal, porque eles se dedicam muito ao estudo Sem dúvida, da Bíblia, né? sem dúvida, são eu irmãos. acredito que há um aprendizado riquíssimo. Sem dúvida, irmãos super comprometidos com a doutrina que eles abraçam. Isso tudo sempre é muito bonito de ver. Mas também acabei não ficando. Passei até pela congregação cristã, que é uma doutrina até um pouco mais pentecostal, tem uma linha, digamos assim, Mais tradicional. mais né? tradicional, exatamente, para não usar outra palavra, mas a palavra é dos nossos tradicional. irmãos protestantes. Né? Exatamente, frequentei os cultos também, mas ainda não tinha me encontrado. Me caiu nas mãos um livro, um romance, e foi da Zíbia. Foi o Morro das Ilusões, sobre o espírito, através do espírito de Lúcius, e um romance muito bonito, né? Eu li aquele romance e acabei tendo a vontade de conhecer mais sobre aquela doutrina, né? E por conta própria fui até um centro espírita perto de casa e comprei ali um livro, na verdade não comprei, peguei emprestado o livro O Nosso Lar. Olha só, né? Sem fazer estudo nenhum, que para mim foi um impacto total. Os primeiros capítulos de André Luiz me fizeram uma transformação já meio que de imediato, embora a maioria dos conceitos eu não entendesse tanto assim, porque me faltava estudo, né? Ainda não tinha feito o estudo da doutrina, e depois me veio à mão o Livro dos Espíritos, que é a base do Espiritismo, e que veio descortinar todo esse mundo, e pela primeira vez, depois obviamente, eu passei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu lembro que me veio as lágrimas e eu disse, esse sim é o Jesus que eu esperava, porque ao mesmo tempo que ele não tirava a possibilidade de consequência das minhas atitudes, ele se mostrou de maneira profunda e extraordinária, de maneira muito misericordiosa, com toda a sua luz, com todo o seu amor, e eu lembro que eu entendi naquele momento o que era caridade, o que era amor, através, como disse muito bem o Marcelo aqui no início, da bênção que são de fato as reencarnações, porque é a oportunidade que Deus nos dá de aprender com as nossas próprias experiências, com a consequência de nossas atitudes, e aonde nós podemos imaginar que havia um castigo, ou que por uma falta até de conhecimento dos outros irmãos, às vezes isso se passava como um castigo, foi na doutrina que eu aprendi que não se tratava de um castigo nada, mas que sim de uma reeducação para o meu próprio bem, que foi uma coisa maravilhosa, uma pedagogia maravilhosa. Frequentei ainda algum tempo, mas por conta da juventude e tal, ainda fiquei ali lendo os livros por conta própria, frequentei uma casa espírita perto de casa, mas logo depois eu tive que Perto de casa, me mudar. em que local? Em São Paulo? Isso em São Paulo, exatamente, ali na região de Interlagos, né? Frequentava ali os Caminheiros do Amor, uma casa que existe até hoje, uma casa, assim como o Paulo de Tarso, com muitos cursos e tal, muito boa. Mas não tive a oportunidade de frequentar os cursos lá, só iniciei e não consegui dar sequência por conta dos horários. Então quando eu mudei aqui para Vinhedo, graças a Deus, que para mim também foi uma bênção, eu tinha aquela necessidade sistemática de frequentar a doutrina, era uma coisa que sempre, vez ou outra me vinha, né? Eu ficava só nos livros, mas a gente tem a necessidade de frequentar um grupo. E eu lembro que um dia eu comprei o jornal de Vinhedo e havia uma nota, né? Os companheiros do Paulo de Tarso convocam para os cursos básicos, olha só, saía no jornal naquela época, no Jardim Itália e tal. Obra do Agnello. E eu não sabia onde ficava, me informei, né? Eu era totalmente ainda muito ignorante dele. O Agnello que fez essas notas, né? Ou que estimulava a fazer essas notas. Pois então foi por conta indireta do seu Agnello que graças a Deus eu passei a frequentar. E quem foi o seu coordenador do primeiro curso? Então, quem me recebeu na casa foi a Maria de Lourdes, né? Maria de Lourdes, o primeiro contato. Depois o Júlio e o seu Agnello,
obviamente, né? O curso não foi o Agnello primeiro? Não, no primeiro ano foi a Maria de Lourdes. No Ah, primeiro foi a ano. Maria de Lourdes. Ela estava assumindo pela primeira vez, aliás. Nós estávamos, eu lembro que nós entramos num período bem próximo um do outro, Uhum. e eu estava tentando lembrar, puxar pela memória, se também tinha sido o tio Agnello. Não, a Maria de Lourdes, se eu não me engano, acho que era acho que o primeiro ano que ela estava assumindo o curso básico, e eu fui recebido na casa por ela. Já havia assistido uma preleção dessa irmã que eu gosto muito, e depois ela me recebeu no curso Ela é básico. brilhante, né? Tem muito Sem conteúdo, dúvida, muito dedicada. Uma pessoa muito dedicada. Sou fã de você, viu, Maria de Lourdes? E a partir daquele momento, assim, eu falei, bom, aqui agora é minha casa, e eu tenho uma necessidade extrema de frequentar a casa, por pura necessidade mesmo, né? Graças a Deus fui recebido de braços abertos por esses irmãos, e estou até hoje lá, nesse trabalho e nesse estudo, né? Nessa reeducação espiritual. Por pura misericórdia, Jesus me deu a oportunidade de trabalho, porque sem dúvida nenhuma aqueles que trabalham são os que mais necessitam, em alguns casos, né? Na grande maioria. E eu sempre digo que o fato dos irmãos me convidarem para o trabalho, para mim é uma bênção, porque todas as vezes que a gente tem que preparar algum tipo de preleção, algum tipo de exposição, ou até mesmo algum tipo de visita, a gente tem a obrigação iluminada de ler o Evangelho, e isso para a gente é um remédio diário praticamente indispensável, sem o qual a gente acaba caindo mais vezes, porque eu ainda pelo menos falo por mim, ainda não cristalizei, né, todos esses conceitos. Então tenho a necessidade como um tratamento mesmo, né, como uma terapia. Quer dizer, se a gente fica muito tempo sem tomar um remédio, a gente fica tremendo, a gente acaba caindo. Então é aquela história, né, necessidade. José, que nós temos sido convidados pelo Mestre há tantos séculos, né? Sem dúvida. E agora é que podemos dizer, não que a doutrina espírita seja melhor do que as outras, não é isso, mas é que por essa compreensão do amor, que não espera a recompensa que o Mestre nos ensina, então, ao sentir esse amor, é que nós podemos considerar que estamos aceitando os primeiros passos, né? Estamos dando os primeiros passos de aceitar esse convite que temos recusado há tanto tempo. Sem dúvida, estamos engateando mesmo. Agradeço a Jesus, agradeço a Deus por essa oportunidade. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Maravilha. Guilherme, meu querido, para nós foi uma honra mais essa participação, né? Para nós, enriquecida com a presença do nosso José Irmão, que deu a contribuição valiosa com os seus apontamentos, com as suas reflexões, né? Que está intimado agora está intimado a participar, e para nós vai ser uma alegria permanente, e nos despedimos, né, deste encontro fraterno, deste encontro de estudos, esperando novamente nos encontrarmos na próxima semana, dando continuidade. A partir da próxima semana, a lei de liberdade terá continuidade, só que agora com o estudo do livre-arbítrio. Não percam. Vamos entrar no livre-arbítrio e fatalidade. Fatalidade. Né? Muito bem. Então, boa noite a todos. Vamos ficando por aqui com a música Espelho dos Sentimentos, do grupo Vozes Eternas. Estrela
estrelas ao meu coração, em minha iluminar, em meu olhar, surge o amor que irá florescer, viver em paz. Ao vento que nos faz pensar, a luz que nos faz olhar e ver.